A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nosso livro de Salmos, lá no Salmo 73, no verso 1, que a palavra fala assim: na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Irmãos, esse salmo é interessante porque ele fala sobre a justiça de Deus. Mas ao mesmo tempo o salmista questiona, porque ele fala, que ele comenta que ele sentia inveja do orgulhoso, inveja do pecador. Quem escreveu esse salmo aqui foi Asaf. Então ele fala que ele sentia inveja do pecador, do orgulhoso, porque ele via que o pecador era forte, que tudo acontecia na vida do outro, que tudo fluía, que eles enriqueciam, que eles faziam, que aconteciam e tal. Mas ao mesmo tempo o salmo mostra a justiça de Deus diante dessas pessoas. Porque uma pessoa que ela não tem Deus na vida dela, ela pode ter todas as riquezas desse mundo, mas ela é uma pessoa incompleta. E ela é uma pessoa de coração ruim. Porque a transformação, ela acontece através de Deus, através da metanoia. Então Deus manda falar para você que tudo aquilo que Ele te prometeu está de pé. Que não é para você ficar olhando para o outro. Que não é para você ficar o tempo todo analisando o que o outro tem ou que deixa de ter. Como se você fosse uma pessoa inferior àquela pessoa que não conhece Deus. Porque na verdade não é assim que funciona. Então a gente sempre compra a aparência do que a gente vê. É mais ou menos quando Samuel vai ungir Davi, que ele vai primeiro nos irmãos. Ele olha o quê? A aparência. Então ele vai lá, olha a aparência, porque eram robustos, eram guerreiros. Tinha uma postura, né, bonita para ser um rei, mas não tinha o coração voltado para Deus. Davi era o único que tinha. Então essa parte interna é Deus que vê, é Deus que sabe. É Deus que nos contempla. Então Deus sabe aonde Ele vai te levar. Deus sabe o que Ele tem que fazer na sua vida. Deus sabe os propósitos que Ele tem na sua história. Então todo o processo que você está passando, tudo aquilo que você tem caminhado com Deus, que você tem tido aprendizado com o Senhor, é para que Deus leve você para os milagres e o propósito que Ele tem na sua vida. Então são processos muitas vezes dolorosos, porque Ele vai entrar em você e vai causar em você conflitos. Que você aprendeu determinadas coisas, quando Deus chega e fala que aquilo está errado, você entra em conflito. Um dos primeiros conflitos que as pessoas têm quando elas aceitam Jesus é quando fala que a glória é de Deus, ou quando se refere assim que você não é nada, que você não é merecedor de nada. Então a pessoa no início, quando ela está se convertendo, ela fala: nossa, mas como que eu não sou merecedor de nada, né? Eu já sofri tanto na minha vida. Ela não tem uma percepção, uma concepção da palavra do lado espiritual. Ela vê tudo pelo lado carnal. Então ela começa a questionar aquelas pregações que são feitas. E tem gente que tem dificuldade de colocar Deus em primeiro lugar, não sabe como que é, não sabe como que ora. Então Deus vai nos confrontando nesse sentido, colocando a gente em situações para que a gente possa entender o que Ele está falando. Aí chega uma hora que você tem todo o entendimento espiritual em cima daquilo, para que Ele possa levar a gente para outros patamares. E aí a gente começa a abrir a nossa visão espiritual, até a nossa visão carnal, a nossa visão intelectual. O nosso consciente se abre para muita coisa, e o subconsciente mais ainda, que a nossa conexão com Deus é através do nosso subconsciente. Então ele não consegue discernir o que é fantasia e o que é realidade. Então tudo aquilo que é incutido no nosso consciente, que é fantasioso, que é mentiroso, o nosso subconsciente absorve como verdadeiro. Então Deus precisa chegar e trabalhar esse lado, que é algo sobrenatural. Nós não dominamos o nosso subconsciente, mas Deus domina. Ele tem poder para isso. Então Deus vem, nos confronta, vai desbloqueando a nossa mente para que a gente venha ter uma visão espiritual de tudo. E todas aquelas mentiras que foram lançadas na nossa mente, que o nosso subconsciente adquiriu como verdadeiro, Deus vai lá e quebra. Então a vida inteira diminui em você falando que você é burro. Fala que você é burro. Seu consciente está absorvendo aquilo ali. Você está consciente de que aquela pessoa está falando, você está entendendo o que a pessoa está falando, porque você está falando a mesma língua que ela. Então ela está lançando a palavra burra para você, você está absorvendo aquilo como verdade, seu consciente está absorvendo. E o seu subconsciente absorvendo como se fosse verdadeiro. Ele não sabe discernir.
Aí precisa da intervenção de Jesus na nossa vida para desbloquear o nosso cérebro e mostrar para nós que nós não somos burros. Satanás usou a boca daquela pessoa para trazer bloqueio para você. E você cresceu durante anos da sua vida se sentindo uma pessoa incapaz, porque você ouviu da boca daquela pessoa que você era burra. Aí Jesus tem que chegar, mostrar para você que a capacidade está nele, que ele está em você não vive a sua vida mais, que ele vai te capacitar, que você é a semelhança dele, que você tem capacidade de fazer qualquer coisa, uma vez que Jesus estiver com você. Aí você começa a ter visão espiritual, aí você começa a entender o valor que você tem, e você começa a se autodescobrir no sentido da inteligência que você ainda não tinha descoberto. E você começa a perceber que você é uma pessoa inteligente. E isso demora muito tempo para Deus poder trabalhar em nós. Porque foram muitos anos falando para você que você era burra. Até você entender que você é inteligente, demora um tempo. Por isso que nós temos que orar muito, que a oração tem efeito no plano espiritual, tem efeito sobre a nossa vida. Ela nos traz muito benefícios. Ela faz com que a gente cresça espiritualmente. Nós precisamos estar sempre em conexão com Deus, porque quando você condiciona o seu subconsciente ao Senhor, não tem como dar errado a sua vida. Ninguém te derruba mais. Pode vir alguém falar que você é burra hoje, que você vai falar assim, Satanás usando ela. Até parece que eu sou burra. Olha o que eu conquistei até agora diante do Deus que eu sirvo. A minha inteligência e a minha capacitação está todinha no Deus que me criou. E aí vem esse tolo aqui sendo usado por Satanás me chamando de burra. Aquilo não te afeta nunca mais. Nunca mais isso se torna uma ferramenta de tortura na sua vida. Você está entendendo como que funciona o projeto? Por que Deus está pedindo para explicar tudo isso para você? Porque Ele está mudando os teus pensamentos para que você venha viver grandes milagres. Você está pedindo mudança para Deus. A mudança começa de dentro para fora. Se você não tiver mudança mental, se o seu subconsciente não absorver o que Jesus tem para te ensinar, você não consegue sair do lugar. Entre os 12 apóstolos que Jesus tinha, era uma equipe que Jesus andava com ela. Jesus tinha uma equipe que trabalhava junto com ele. Ajudava e auxiliava ele na caminhada que ele teve de ministério de 3 anos. Ele ficou 30 anos sendo preparado por Deus para poder viver o ministério dele, que durou 3 anos. Durante esses 3 anos, essa peregrinação, o ID que Jesus fez, ensinando para o povo o verdadeiro Deus, ensinando a verdadeira palavra para o Senhor, ele precisava de uma equipe para ajudá-lo. Então, os 12 apóstolos escolhidos por ele, primeiro escolhidos por Deus, depois passado para ele cuidar, ele trouxe para a vida dele, ensinou, desbloqueou o cérebro de 11. Teve um que não desbloqueou, que foi Judas, que traiu ele com um beijo no rosto e traiu Jesus por 30 moedas de prata. Mas os outros 11 absorveram os ensinamentos de Jesus e a mente foi desbloqueada. Nunca mais bloquearam a mente dos outros. Pedro, diante do medo que ele tinha da morte, negou Jesus 3 vezes. Jesus sabia que ele ia negar. Ele tinha dificuldade com isso. Bloqueio que ele trouxe talvez desde a infância dele. Ele tinha um medo terrível da morte. Jesus perdoou os pecados dele, ele se arrependeu do pecado, ele se libertou. Quando a gente se arrepende dos maus que a gente faz, dos maus que nós cometemos para com os outros e para conosco mesmo, porque nós fazemos muito mal para nós mesmos, diante daquilo que nós acreditamos que Satanás faz a gente acreditar. Nós precisamos liberar perdão para o outro e liberar perdão para nós mesmos. Deus vem e nos liberta quando nós nos arrependemos do pecado. Existe um desbloqueio. A mentira dissipa e a verdade de Deus chega. Então chega um determinado momento que Deus vai trabalhando a gente de dentro para fora para que nós possamos alcançar milagres com Deus. Quando nós estamos prontos mentalmente falando, que nós temos uma conexão com o plano espiritual, que ninguém derruba a gente, pode te chamar de burra aí, colocar um megafone, sair para a cidade afora. Fulana é burra, essa fulana é burra desde criança. Isso nunca mais te afeta, você vai sair rindo daquilo ali. É uma espada que nunca mais entrará no teu peito, te ferindo, te matando aos poucos. Aí Jesus leva você para um patamar maior. Você está preparado para passar de fase. Agora você amadureceu. Agora você está mais forte espiritualmente. Então Deus manda falar para você que tem milagres chegando na sua vida, porque você agora está preparado para receber. Esse processo todinho que Deus fez com você, esse sofrimento todo que você passou lá atrás, era para desbloquear você e você ter um nível espiritual que
que Satanás agora não consegue te atingir mais. Porque enquanto nós permanecemos na carne, irmãos, os demônios nos dominam com pequenas coisas. Às vezes um gesto, uma cara feia. Tem gente que chega e olha pra gente assim torto, né? Faz assim com a cara, mostra, faz aquela cara de deboche. Tudo isso, quando a pessoa tá muito na carne, ela se deixa levar. Ela se magoa, ela se tranca, ela se sente inferior. Ela se fecha. Ela se sente a pessoa pior do mundo. A rejeitada. Se acha feia demais. Se acha incapaz de tudo. Por quê? Porque alguém veio com um gesto facial. Não precisa nem uma palavra. É um gesto facial. É um gesto corporal que a pessoa faz, atinge a outra. Quando Jesus chega, irmãos, ele desbloqueia a gente para tudo isso. A pessoa pode fazer a careta que for. A cara feia que for, que aquilo não te afeta. Que geralmente o invejoso tem esse tipo de atitude. O invejoso age muito assim. Que a pessoa quer ser você e não consegue, você tem algo que incomoda ela, então ela pega e age desse jeito. E aí você não entende, e você vai só absorvendo aquilo para sua vida. Você vai só bloqueando. E Deus chega e desbloqueia tudo. Então Deus manda falar para você que você está pedindo mudança de vida. E Deus vem desbloqueando a tua mente, ó, faz tempo, tem anos. Por isso que tem gente que fica dando volta no deserto, porque Deus está ensinando, Deus está falando, libera perdão, larga isso para lá, esquece, muda. A pessoa não sai do lugar, ela fica estagnada. No que ela fica estagnada, ela não consegue avançar. Deus não muda de fase. Você não está preparado. Como que você vai entrar num novo relacionamento se você tem as mesmas ideias retrógradas do relacionamento anterior? Sendo que você absorveu todos os absurdos do relacionamento anterior. Tudo que a pessoa falou que você era lá atrás, você acreditou, e Deus falando para você que você não é nada daquilo, e você continua acreditando na pessoa. Porque a pessoa lançou uma palavra aí que bloqueou você. Fisicamente falando, mentalmente falando, psicologicamente falando, e aí você trava. Falou que você falava, né? Comentou que você falava feio, que o jeito que você se comunicava era muito feio, que ela tinha vergonha de você, pronto, você bloqueou. Virou um mudo. Tem pessoas com dificuldade de fala, querendo falar, você pode falar e você não fala, você bloqueou. Ao invés de agradecer ao Senhor que você tem voz, que você tem uma língua perfeita, que você consegue gesticular, que você consegue falar, você bloqueou porque alguém falou que você fala errado, que você fala feio, que você envergonha os outros quando abre a boca. Jesus tem capacidade de mudar o seu português, fazer você conjugar verbo direitinho, fazer com que você tenha uma boa comunicação, mas ele está querendo mudar você, ele está querendo trabalhar em você, mas você não permite. Você só está estagnado no que o outro falou para você lá atrás, você não consegue avançar com o Senhor. Então, quando a gente pede mudança para Deus, Deus começa com a mudança em nós. A nossa mente tem que mudar primeiro, para que tudo que é externo começar a mudar. Quando nós mudamos, tem coisas que você gostava lá atrás que hoje você não gosta mais. Porque tem coisas que você dizia gostar lá atrás que era imposição de alguém. Alguém imposicionou você a gostar daquilo sem você gostar. Sabe quando força você a comer um negócio e quer que você acredite de todo jeito que aquilo ali é bom, sendo que seu paladar não dá para aquilo? É a mesma coisa de você, por exemplo, não gostar de coco, você vai lá, come coco, e a pessoa quer fazer você acreditar que coco é uma coisa gostosa e que você gosta de coco, sendo que você não gosta, aquilo te faz mal. A gordura do coco talvez ataque teu fígado, o paladar do gosto do coco você não gosta. Tem gente que não gosta e tem gente que ama. Então não adianta a pessoa empurrar coisas para nossa natureza, sendo que a gente não nasceu com aquilo ali. Deus não te fez com paladar para coco. Deus te fez com paladar para outras frutas. Você não é obrigado a comer coco porque todo mundo come coco. Então a gente precisa entender que quando Deus entra com a mudança em nós, na nossa vida, ele entra numa mudança interna. Para que a gente possa ter uma mudança de mentalidade para poder avançar e viver coisas melhores lá na frente. Quando Deus vem e desbloqueia, daqui a pouco vão querer empurrar doce de coco, manjar branco, que é a base de coco. Você vai falar, não vou comer esse negócio, eu não gosto de coco. E você vai me respeitar porque eu não como isso. Eu não vou comer porque você quer que eu coma. E assim a gente vai caminhando, você vai se autodescobrindo e tendo personalidade. E quando você começa a falar não para algumas coisas, você começa a falar sim para aquilo que você gosta, a sua vida começa a mudar. Doenças que você trouxe de lá para cá não existem mais.
porque existe um desbloqueio. Você não vai trazer mágoa no seu coração mais, você não vai ficar travado, você não vai ficar doente. Então Deus manda dizer para você, a mudança que você precisa, eu já fiz mentalmente. Tá chegando milagre para tua vida porque você tá preparado para mudar de fase. Você já sofreu muito. Você já entendeu muita coisa que eu queria te passar. Então tá chegando milagre para tua história. Existem outros milagres que vão vir na sua vida? Com certeza vão. Deus vai continuar trabalhando você para você receber esses outros milagres lá na frente. Agora não queira ser um Judas na vida, irmãos. Esse homem foi ao suicídio diante do arrependimento que ele teve. Ele não soube conviver com a atitude que ele teve. Não soube. Porque fez maldade para Jesus e uma hora não suportou o peso. Jesus chegou, trouxe ele, limpou a casa dele como limpou dos outros 11. De repente ele se afastou da presença de Jesus, a casa estava limpa, porém vazia. Os demônios vieram, dominaram ele, ele foi lá e traiu Jesus. E o preço disso foi a morte. Causou a morte de Jesus, estava dentro do propósito de Deus, mas causou a própria morte. Que o pior é isso. Que Jesus ressuscitou, ele era Deus, ele estava aqui em forma humana. Mas Judas não estava em forma humana, ele não era Deus. Ele era dependente de Deus, ele não percebeu isso. Então Deus manda falar para você, acalma o teu coração que eu não perdi o controle da sua vida. E essa fase que está chegando agora é uma fase nova, está chegando milagre para sua vida diante daquilo que você já evoluiu com Cristo, daquilo que você já desbloqueou, daquilo que você se encontrou no Senhor. Que agora você sabe o seu valor em Cristo. Então tem coisas que Deus vai colocar na sua mão, porque agora você vai saber administrar. Agora você vai saber dar valor àquilo. Agora você vai entender o quão dependente você é de Deus, e se Deus colocar algo na sua mão, você não vai sair da presença de Deus, porque Deus colocou aquilo na sua vida. Porque tem gente que é assim, ora, se Deus colocar a bênção, esquece do Senhor. Então você vai guardar essa palavra no teu coração, porque Deus está chegando com milagre para sua vida, porque agora você vai mudar de fase. Você não estava pedindo mudança para Deus? Chegou o momento dessa mudança. Chegou o momento de você avançar com o Senhor. Então, todo o processo de dor que você passa, angústia, sofrimento, tem alguns que provocam na nossa vida. Mesmo que provoquem na nossa vida, Deus traz ensinamento, irmãos. E tem coisa que Ele permite para que a gente possa crescer e desbloquear o nosso cérebro. Quanto mais dificuldade você tem na vida, mais você se aproxima de Deus. Você pode ter certeza disso. Os momentos que eu mais orei, os momentos que eu mais me entreguei ao Senhor, que eu mais busquei discernimento e ensinamento, foi as horas das minhas dificuldades. E até hoje é assim. Não que na hora que eu estou tranquila eu não esteja na presença de Deus, pelo contrário. Deus está comigo o tempo todo, eu estou em constante oração, mas todas as vezes que vem uma dificuldade, é um aprendizado que Deus me dá diante do plano espiritual com relação àquela situação. Ele me ensina a lidar com aquilo. Ele me dá força. E eu vou aprendendo e vou desbloqueando e vou crescendo com ele. Então nós precisamos ter sempre essa concepção. O sofrimento que Deus traz para sua vida não é para você sofrer. Não é no sentido de judiar de você, te maltratar, se vingar de você, sabe, de castigar você. Não é isso. É ensinamento. Você precisa desbloquear. E tem hora, irmãos, que é só através do sofrimento. Senão você não desbloqueia nunca. Se você ficar na zona de conforto do sofrimento, você não avança. Você não vai para frente. Você não consegue desbloquear. Você vai ficar numa zona de conforto que vai te trazer só problema. Vai te trazer depressão, vai te trazer angústia, sofrimento, ansiedade. Quando Deus tira você dessa zona de conforto, você cresce. Você desbloqueia, você é liberto, você avança, você se torna uma pessoa audaciosa, você troca o medo pela fé e aí ninguém te segura mais, aí você vai. Então tem que confiar no Senhor. Deus manda dizer para você agora que você está preparado. Está chegando uma nova fase para sua vida. Você pediu mudança de vida, agora essa mudança está chegando na sua história. Diante de todo o processo que Deus fez com você e que você passou com o Senhor. Você vai guardar essa palavra no teu coração e entender que tudo aquilo que acontece na sua vida, você tem que tirar ensinamento disso. Para que você possa crescer espiritualmente e se tornar uma pessoa melhor. E nunca olhe os orgulhosos. Nunca olhe que nem Asaf fez. Começou a ter inveja de quem era orgulhoso, porque via fortaleza no outro, via crescimento no outro. Mas eram pessoas vazias sem a presença de Deus. E tudo que Satanás dá com uma hora ele tira com a outra. Toma posse dessa palavra. Pare de olhar a grama do seu vizinho e vai cuidar da sua.
E deixa Deus conduzir a sua vida, que Ele sabe o que é melhor para você. Tá? Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, eu entrego cada vida em tuas mãos. Que o Senhor venha cada dia que passa, Pai, trazer mais mudança e desbloqueio mental. Que o Senhor venha, Pai, dar todo um suporte espiritual. Que o Senhor venha mostrar, Pai, o valor que essa pessoa tem na terra. Que o Senhor tire, Pai, tudo aquilo que faça ela se sentir diminuída e inferior às outras pessoas. Mas que o Senhor ensine ela o valor que ela tem. Que ela venha se amar mais, que ela venha ter amor próprio. Que ela venha liberar perdão para ela mesma. Que ela venha, Senhor, ter segurança. Que ela venha ter sabedoria, amadurecimento para enfrentar essa nova fase que está chegando. Que ela venha ser feliz. Que ela venha ser uma pessoa realizada. Que ela venha ter um testemunho maravilhoso para contar, para que teu nome seja glorificado nessa terra. Pai, nós agradecemos ao Senhor por todo o processo que nós passamos, por todos os processos que ainda estão por vir e por todo o crescimento espiritual que o Senhor nos tem dado. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor no nome do teu filho Jesus. Toma posse da sua vitória, guarda essa palavra no teu coração. Aprenda que tudo é ensinamento, não seja um Judas da vida, irmãos. Não seja. Nós temos dificuldades, temos tropeços, mas Deus sabe nos tratar. Deus sabe fazer com que a gente amadureça diante das dificuldades, com que a gente cresça. Deixa Deus desbloquear você para que você não se torne mais uma pessoa medíocre no mundo. Porque o que mais tem é isso. Nós precisamos andar contra o fluxo do mundo. Andar em espírito e não andar pela carne. Lembre-se sempre que todas as vezes que você andar pela carne, você vai estar vulnerável aos demônios. Todas as vezes que você caminhar em espírito, você estará protegido por Deus. Então nunca se esqueça disso. Todas as vezes que você tiver uma impulsividade pela carne, você dá uma brecada. Você fala, não, eu não vou agir dessa forma. Porque se eu agir pela minha carne, eu estarei dando vazão para os demônios me dominarem. E o meu dono é o Senhor e eu vou agir pelo Espírito, porque a sabedoria todinha está no Espírito. Guarda essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.